saber pronunciar o nome da síndrome correto, mas vamos lá, Vai pronúncia. lá. Síndrome de Sjögren, uma coisa assim. É isso? Também não sei a pronúncia correta, mas Então, eu Sjögren. tentei, saiu isso. A definição Vamos lá. dela é que ela é uma doença inflamatória crônica e autoimune da evolução progressiva e caracterizada por infiltrados linfocitários, que acomete as glândulas exócrinas, especialmente as salivares e as lacrimais, com consequente redução das lágrimas e da saliva, né? E também ela afeta alguns órgãos como os rins e os pulmões, por, por isso considerada uma doença sistêmica. Essa doença, essa síndrome, ela é mais comum em mulheres de meia idade, e também algumas pessoas com essas síndromes, ela ocorre outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, o lúpus, a esclerose, a vasculite, doenças mistas de tecidos conjuntivos e tireoide também, né? Cirrose e hepatite. Ela existe dois tipos de. Ela existe dois tipos possíveis para essa síndrome, que é a primária, que ela só acontece quando o paciente só tem essa doença. A primária, o paciente só possui essa doença, então só tem isso. Já a secundária é quando o paciente passa a apresentar outras doenças, iguais às que eu citei anterior. Daí ela é considerada como secundária. Já o mecanismo fisiopatológico, as glândulas exócrinas, lacrimais e salivares apresentam infiltrados como linfócitos T e alguns linfócitos B. Os linfócitos T, eles produzem citocinas inflamatórias e as células do ducto salivar também produzem citocinas, lesando, por fim, os ductos secretores. A atrofia dos epitélio, secretor das glândulas lacrimais, elas causam um ressecamento da córnea e da conjuntiva também. A infiltração de linfocitária, ela é uma proliferação celular intraendocrital da glândula parodígena, não sei como que está aqui, e ela causa também como é que fala? A formação de estruturas celulares compactada entremeadas com as ilhas mioteliais. O resultado dela, ela pode atrofiar as glândulas, secura e atrofia da mucosa ou submucosa, com essa secura que há, né, devido às glândulas tá toda, como fala, inflamatórias, e também ela tem filtrado de difusa por células plasmáticas e podem causar sintomas como disfasia. É isso. Vivian? Agora Os sinais e sintomas dela são pele seca, dor nas articulações, secura vaginal, alergias, alterações gastrointestinais, renais e pulmonares, bronquite, tosse seca, falta de ar, ronquidão, e formas neopáticas. Dormência, formigamento nas mãos e nos pés, perda da memória e fadiga extremas. Vamos lá. É isso. Muito bem. Uma coisa que é importante a gente lembrar, que vocês falaram aí no início, Prof, tem é que algo essa síndrome geral. tá dando Oi? alguma interferência em algum áudio. Yuri, desliga o seu áudio. Deixa eu desligar. Melhorou?
Melhorou. Pronto. Essa síndrome, geralmente, ela não vem sozinha, né? Quando ela aparece, o indivíduo manifesta essa secura nos olhos e na boca, é bom a gente investigar porque deve ter mais coisa. Geralmente ela vem acompanhada, como vocês disseram antes, da artrite, do lúpus, de outra doença musculoesquelética que a gente precisa investigar melhor. Uma das características que ela apresenta também, que vocês não citaram, é que por conta dessa redução da produção de saliva, a língua pode sofrer fissuras, ela pode ficar rachada. Sabe aquela foto do paciente que dobra a língua e parece toda rachada? Esse pode ser um sinal da síndrome, tá? Então, se ela altera glândula lacrimal e salivar, vai ter alteração na lubrificação dos olhos, na parte de digestão alimentar, né? Então, a saliva faz parte da digestão. Então, vai alterar também a forma como esse alimento vai ser digerido. Fora isso, a alteração musculoesquelética com dor, cansaço, fraqueza muscular, porque é algo sistêmico, não é algo específico, né? A manifestação mais comum dela é em cima das glândulas lacrimais e salivares, mas pode acontecer de comprometer outros sistemas do organismo, como as meninas citaram também, da parte cardiorrespiratória, que também é comum esse comprometimento, tá? Importante a gente ter essas palavras-chave da síndrome de Sjögren: alteração salivar, lacrimal, com associação à patologia musculoesquelética, porque é uma síndrome que, vez ou outra, cai em concurso público também, tá? Então, é bom vocês ficarem atentos. Vamos lá. Tudo bem, turma? Dúvidas? Tudo bem. Tudo certo? Vamos lá. Vamos pular. Até a Carla conseguir entrar. Kathleen e Karina. Espondilite anquilosante. Oi, prof. Oi. Pode começar. Só esperando a Karina. Peraí, que ela não tá conseguindo Karina já o tá. áudio. Ah, tá. Peraí, prof. Começando. Pode ser. A Então, vamos espondilite lá. anquilosante é uma doença inflamatória crônica classificada no grupo de escolodiartrites, que acomete preferencialmente a coluna vertebral, podendo evoluir para rigidez, limitação funcional progressiva do esqueleto axial. Envolve adultos, mais em homens de 20 a 30 anos. O problema mais incomum é geralmente homens no início da idade adulta. Vou falar sobre mecanismos fisiológicos. Trata-se de uma lesão que acomete as inserções ósseas de ligamentos, tendões, apineurose e cápsulas articulares. Os sintomas:
são as dores na coluna, especialmente na região lombar, podendo irradiar para as pernas. Essa dor costuma persistir por mais de 3 meses. A coluna perde a flexibilidade, a postura fica curvada para frente. Também costuma sentir dores nas costas e nas articulações. Sintomas são dores nas costas, nas articulações, no calcanhar, tem dores no olho, tem inflamação na camada média do olho e vermelhidão. Ela costuma dar dores no repouso também. É isso. Então, vamos lá. Karina não está conseguindo falar, né? Ela não conseguiu falar no áudio. Mas vamos lá. Você encontrou algum nome específico para espondilite anquilosante? Algum outro sinal clínico bem característico dela? Peraí, deixa eu ver. Não. Nenhum sinal clínico? Mas vamos lá. Você explicou lá que é uma patologia que acomete uma doença inflamatória, né? Que acomete principalmente a articulação sacroiliaca, né? Do sacro com o quadril. E da coluna vertebral, em especial da região lombar, né? Essa alteração. No geral, o que vai acontecer como resultado dessa inflamação, Kathleen? A imagem de raio-x, o que vai aparecer lá? Peraí. Porque olha lá, na imagem que eu coloquei, vocês encontraram essa imagem do paciente com espondilite anquilosante? Que eu coloquei aqui, dele está assim, curvado para frente? Não. Não? Karina? Consegue me mandar alguma coisa? É o jeito que a coluna fica, ela fica para frente, sem E flexibilidade. aí, por que ela fica para frente? Pela reação inflamatória. O que vai acontecer, pessoal, é que na espondilite anquilosante, como produto final desse processo inflamatório, é como se a coluna vai ficando, o termo anquilose, né, de anquilosante, é de enrijecer, de fixar, de endurecer, tudo bem? Então, ela vai perder a sua flexibilidade. E o indivíduo adota, como ele perde essa flexibilidade, ele fixa a postura em flexão, que é o sinal de esquiador. Isso que eu estava perguntando para vocês, se vocês encontraram esse sinal clínico, o sinal de esquiador, que é como se o esquiador, né? O esquiador não anda assim, flexionado para frente, né? É aquele paciente que ele anda assim, com o tronco flexionado, ele não consegue fazer a extensão do tronco, tá? Então, é o sinal do esquiador da espondilite anquilosante. Você deita esse paciente na cama, ele não consegue encostar os ombros na mesa, tá? Porque toda a sua coluna vai se anquilosar, se enrijecer em cifose, tudo bem? Em posição cifótica. Toda a sua coluna vai se fixar em cifose. Então, se altera as curvaturas fisiológicas e se fixam em cifose.
Vocês pesquisaram, ela tem cura, a espondilite anquilosante? Não, ela não tem cura, só tem tratamento. Só O tem tratamento dela é alongamentos, pode melhorar a flexibilidade e a condição física. E a fisioterapia restaura a força e a função muscular por meio de exercícios. E tem os medicamentos também. Então, pessoal, a sintomatologia dela também não é nada assim, nossa, que cara de espondilite anquilosante, né? Febre, fadiga, perda de peso, dor lombar, que pode acontecer em diferentes quadros, né? Não é nada muito específico. Mas o que a gente precisa estar atento é se o paciente já não está evoluindo para essa postura, né? Que ele vai, então, olha lá nessa imagem que eu coloquei, retificando lombar e cifosando, tá? A gente considera que uma lombar que naturalmente tem uma lordose, se ela se retifica, isso é uma inversão da curva. Essa inversão da curva, o que é o inverso da hiperlordose? É a cifose, tá? Então, essa alteração da curvatura, ela não pode se fixar, que é algo que a gente não quer, né? Então, os exercícios de mobilização articular e principalmente a identificação da patologia de forma precoce, para que junto com o medicamento e associado à fisioterapia, a gente consiga pelo menos postergar ou minimizar a essa evolução, a essa fixação da postura em cifose, porque a alteração em cifose, esse paciente não vai ter dificuldade para dormir, vai ter dificuldade para respirar, porque a sua caixa pulmonar também vai perder a sua expansão. Então, todo o comprometimento sistêmico que a patologia desencadeia, tá? Então, quanto antes o diagnóstico e o tratamento correto e contínuo, né? Porque não é uma doença que ainda não tem cura, é fundamental para a gente, pelo menos, melhorar a qualidade de vida desse paciente. Tá ok? Kathleen quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Não? Karina mandou aqui. Isso. Kathleen, a Karina mandou aqui uma coisa. Tá. Artrite psoriásica. Naila, pode falar. Prof, as meninas não. Uma não tá conseguindo entrar e a Tayane falou que o áudio dela não tá saindo, não tá funcionando. Aí eu posso apresentar a minha parte? Elas falou que gravaram áudio e mandaram pra senhora. Tá. Tayane, tenta de novo aí. Abre o seu áudio. Tenta com fone de ouvido. Tenta ativar o sonzinho aqui, né, do computador, porque às vezes ele tá desativado, tá? Clica na caixinha de som que aparece na barra assim, do seu computador, clica em configuração e observa se não está bloqueado. Enquanto isso, Naila, vamos voltar lá. Ela mandou É que o assunto de vocês... prof, só que ela não tá, a senhora não tá escutando. Então, por isso que eu tô falando, para ela alterar a configuração do áudio dela e vai tentando enquanto a Naila apresenta. Vai lá, Naila, pode começar. Artrite reumatoide, né? Uhum. Eu vou falar sobre a parte que afeta os olhos e o pulmão. Tá. A parte que afeta os olhos, ela deixa os olhos mais secos e mais propensos à infecção. Pode causar esclerite, que é a inflamação na parte branca do olho, e os sinais são vermelhidão e dor. E pode causar uveíte, que pode causar também, que são as complicações do glaucoma e a cataratas. Uhum. E a que afeta os pulmões, a mais comum é a doença pulmonar intersticial,
que acontece quando os pulmões têm inflamações ou cicatrizes que podem comprometer o funcionamento do órgão e atrapalhar a respiração. No estágio inicial, pode ser usado medicamentos para barrar o avanço da doença, só que na maioria das vezes é necessário o transplante de órgãos. E os sintomas, os sinais e os sintomas, né? Eles são dor nas articulações dos dedos das mãos e pés, joelhos e tornozelos, cotovelos e ombros e da região do quadril. Inchaço e aumento da temperatura nas articulações, rigidez matinal, que pode durar horas, caroços firmes de tecido sobre a pele dos braços, que são chamados de nódulos reumatoides, rigidez e dificuldade para movimentar certas articulações no período da manhã, fadiga e febre, perda de peso e podem variar em termos de gravidade. Uns podem ser mais graves que os outros. Minha parte é essa. Tá bom. Vou colocar aqui, tentar colocar o áudio da Tayane. Vocês estão ouvindo? Ouvindo quem? A senhora? Não. Eu tô. O áudio dela? A senhora eu tô ouvindo. A senhora eu tô ouvindo, o áudio não. Não. Tá. Vamos lá, então. A artrite reumatoide aqui é uma patologia mais conhecida, mas talvez as pessoas não tenham noção da Não tá magnitude aparecendo que ela... slide não, prof. Tá tudo preto. E para os outros, está aparecendo? Aqui aparece. Então, entra e sai. Aparece. Quem está com dificuldade de ver o slide, entra e sai, que aparece de novo. Tá? Vamos lá. Então, a artrite reumatoide é uma patologia mais comum, as pessoas conhecem mais, mas como a Naila disse, tem esse comprometimento sistêmico, né? Ela falou da parte pulmonar, uveíte, que ninguém imagina que uma artrite vai causar um problema nos genitais, certo? Então, é uma doença sistêmica do tecido conjuntivo, como eu disse para vocês. Onde houver tecido conjuntivo, pode ter essas alterações, certo? Então, ela é um caso também de autoantígeno, né? O corpo reage contra o próprio tecido. Mais específico, o tecido da sinove, tá? Que está presente aí na cápsula articular. Vai desencadear um processo inflamatório com uma hipertrofia, então vai aumentar o tamanho, e uma hiperplasia, um aumento também do número de células, do tamanho por conta do aumento de células. Na membrana sinovial, que vai proliferação de fibroblastos e angiogênese. O que isso quer dizer? Esse tecido da sinóvia vai aumentar de tamanho e vai se formar um novo tipo de tecido, que é o tecido granulomatoso. Esse tecido granulomatoso é chamado de pânus, tá? Então, a presença do pânus é algo do tecido pânus, que é rico em fibroblastos e em vasos sanguíneos, é preocupante porque ele toma o espaço da articulação, né? Ele é como se crescesse um tecido a mais dessa articulação onde não deveria ter. E vai causar todo o quadro inflamatório. Por isso que na artrite, o paciente vai ter as articulações com volume aumentado, por conta desse depósito desse tecido granulomatoso, que é o pânus, tá? Então, esse tecido vai invadir tanto a cartilagem quanto o osso, tudo bem? Causando, então, destruição desse tecido articular.
Falando em músculo esquelético, em articulação, não só sistêmico, como a Naila disse, ele vai causar dor, edema, fadiga, mialgia, febre, rigidez matinal, tá? E a artrite reumatoide, assim como as outras patologias, elas podem ter um marcador que a gente vai falar na semana que vem, que é o fator reumatoide, positivo ou negativo. Se tiver esse fator reumatoide positivo, quer dizer que realmente essa artrite está sendo provocada por um processo autoimune. Porque uma artrite também pode ser provocada por um trauma que gera uma inflamação na articulação, mas aquilo é momentâneo, não vai desencadear a formação desse pânus, do tecido granulomatoso. Já quando faz o exame e observa que tem esse fator de RH positivo, entende-se que é um fator, então, autoimune, que é algo que o próprio organismo está destruindo o tecido. E aí chama a atenção para esse tratamento que vai ter que ser contínuo da parte medicamentosa, e também vai mudar um pouco a nossa clínica, porque o paciente que ele tem esse fator reumatoide positivo, ele vai ter mais resistência ao frio. E aí o frio piora o quadro, tá? E aí é aquele paciente que você põe gelo, pede para ele pôr gelo, e ele fala, nossa, eu fico pior quando eu coloco gelo, piora o meu edema, tá? Ou então o paciente que relata para você que quando a dona de casa, ela mexe muito com a geladeira, limpa a geladeira, enfim, mexe com o freezer, com coisas muito geladas, ela desencadeia a crise da artrite, né? Que fica com as articulações maiores, com mais edema, com mais limitação e mais rigidez, tá? Então, a gente precisa saber isso para saber a orientação que vai passar para esse paciente em casa. Outra questão é a parte dessa rigidez que ela é matinal, né? Ela acontece no período da manhã. O paciente acorda todo duro, todo rígido. Ele fala assim, eu não consigo mexer nada, mas eu espero uns 20 minutinhos, vou tentando devagarinho e aí libera. E aí eu consigo me movimentar. Então tem essa restrição articular mais característica no período da manhã, mas que conforme ele se movimenta, isso vai melhorando, tá? Além do comprometimento sistêmico que a Naila citou, né? A parte pulmonar, genitais, também pode acometer o sistema cardiovascular. Onde houver tecido conjuntivo, pode ter o caráter da artrite reumatoide. Tá ok? Dúvidas? Deixa eu ver se tem mais. Eu tive Oi. Não tá gravando essa segunda parte da aula? Então, Não tô vendo a senhora, não. Agora eu tô vendo. está gravando, sim. Eu tive uma paciente que ela tinha artrite reumatoide, só que o caso dela estava bem, já tinha tido uma progressão muito grande, sabe? Uma progressão já pro lado ruim, né? Muito grande. Quando ela chegou para mim, as mãos dela só ficavam em flexão, só os dedos, né? E a palma da mão também. Eu abri a mão dela para ver, estava tudo na carne viva, nas articulações, porque ela não conseguia abrir a mão, sabe? Na carne viva assim, e muito infeccionado, sabe? Só um pouquinho, pessoal, peraí. Boa noite. Pronto. Voltamos. Que lindinha! Oh, meu Deus! Foi dormir. E ela Vamos lá, desculpa. ela sempre reclamava disso mesmo, ela sempre chegava com um quadro de EVA 8, né? Todos os atendimentos que eu fiz com quadro de EVA 8, e essa rigidez matinal também, né? Que ela reclamava muito. Uhum. E as articulações dela, você pegava, sempre tá com a temperatura elevada, sabe? Comparado ao restante do corpo, sabe? Do corpo.
Era só nas mãos? Não, era nas articulações das mãos, cotovelo, em todas as articulações, na verdade. Uhum, Articulação dos dedos, punho, cotovelo, ombro, uhum, cintura pélvica, joelho, cintura escapular, tornozelo, tudo. uhum. Isso aí já fazia, se eu não me engano, já fazia mais de, acho que era mais de 14 anos que faz fisioterapia, né? Nossa. Mas eu nunca peguei um caso assim tão grave de ficar com um machucado na pele, né? Como você disse, por excesso de rigidez. Mas é importante esse seu relato para a gente entender que a artrite ela é extremamente limitante e deformante, né? É algo que eu não havia dito antes. Mas quando o indivíduo não trata, ela vai ser como se fosse a espondilite anquilosante, né? A espondilite anquilosante comete mais a coluna vertebral, né? A artrite mais as articulações periféricas. Então, ela vai ter esse caráter de deformação, deformar a estrutura, porque ele fica em rigidez. Se ele não movimenta, ele fixa em deformidade, né? Na posição. Então, geralmente, eles vão se fixar em flexão. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o tratamento desses pacientes, porque quanto mais demora, mais deformidade ele evolui, tá? E aí tem que caminhar junto, né? Parte medicamentosa e a parte da fisioterapia. Tudo bem? Yuli, quer falar alguma coisa? Quero não, prof. Eu tava tentando coisar meu microfone, mas já tava. Não tava mudo. Não quero não. Tá certo. Então vamos lá. Artrite psoriásica agora. Beatriz e Ingrid. Estão aqui as meninas. Beatriz, Ingrid. Ingrid está em dose dupla. Se um não der certo, o outro dá. É porque o notebook não está saindo áudio. Eu não consigo. Lembra que sexta-feira eu estava falando da senhora não me ouvia? Então eu não consegui arrumar. Tá, peraí. Tá ok. Vamos lá. Artrite psoríaca. Ela é uma doença inflamatória com base genética e imunológica, que afeta os ligamentos, tendões, grandes e pequenas articulações. Além de dor, pode causar destruição progressiva dessas articulações. Ela está diretamente ligada à psoríase, em que o sistema imunológico provoca uma inflamação na pele, deixando avermelhada e descamativa, pelo corpo podendo ser localizada ou difusa. A artrite psoriásica existe 5 tipos, e o mesmo paciente ele pode apresentar mais de um tipo clínico dessa artrite, dependendo da evolução da doença e do período em que ela foi diagnosticada. Eu vou falar um pouquinho dos 5 tipos dela. É a artrite psoriásica oligoarticular. Ela atinge menos de 5 juntas e ocorre em articulações grandes, como os joelhos e tornozelos, mas também pode envolver as articulações das mãos e dos pés. E a artrite psoriásica poliarticular ocorre em mais de 5 juntas e se assemelha à artrite reumatoide. Pode causar deformidades e envolve mãos, joelhos, pés e tornozelos. A artrite psoriásica interfalangeal distal predominante. Ela é responsável pelo acometimento das articulações distais dos dedos das mãos. A artrite psoriásica mutilante. Provoca destruições nas juntas, principalmente nas mãos e nos pés. E, por sua vez, a artrite psoriásica é relacionada à espondilite. Ela tem um envolvimento preferencial à coluna. Agora a Beatriz vai falar um pouco das... deixa eu continuo ainda. As causas. Ela ocorre quando o sistema imunológico ataca as células e os tecidos saudáveis do corpo,
causando inflamação na pele e nas articulações. Ainda não existe, assim, ainda não existe um acordo sobre as causas, né, que promovem este comportamento no organismo, mas os aspectos normalmente genéticos, e um exemplo disso é muitos pacientes que têm artrite psoriásica, ele tem um histórico familiar da psoríase. No caso, a psoríase, ela Provoca a doença. Artrite. provoca artrite. Uhum. A forma mais comum compromete as pequenas e as grandes articulações das mãos, braços, pés, pernas. E a artrite se manifesta com dor, inchaço, rigidez nas articulações e, sobretudo, é tratada de maneira adequada. Ela pode ser rapidamente progressiva, levando a deformidades importantes. A artrite mutilante, ela é a forma mais grave da doença por ser erosiva e destrutiva, mas ocorre apenas em 5 a 8% dos pacientes, geralmente os mais jovens. Agora a Beatriz vai falar um pouco dos sinais e sintomas. Bia? Estão me ouvindo? Sim, Sim. estamos. Os sinais da artrite psoriásica podem resultar da combinação de manifestações clínicas da psoríase e da artrite. Dessa forma, a pele e as articulações do corpo são as regiões mais afetadas pela doença. Peraí que sumiu. Tá. A psoríase provoca placas vermelhas e grossas na pele, descamação e coceira. Nas articulações, ela pode inflamar várias articulações ao mesmo tempo, com lesões ou não na pele. As articulações mais afetadas são os joelhos, dedos das mãos e dos pés, cotovelos e na parte baixa da coluna vertebral, perto das nádegas. Tá. As pessoas com artrite psoriásica também manifestam fadiga, mudanças de humor, anemia e elas são muito propensas a manifestar depressão, pressão e colesterol alto, obesidade e diabetes. É isso. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Professora, Como vocês disseram. Os sinais da psoríase na pele, a inflamação nas articulações, elas nem sempre se manifestam ao mesmo tempo também, né? E nem com a mesma intensidade. Isso. Então, assim, como vocês disseram, a artrite psoriásica, ela tem como pré-requisito o paciente ter psoríase, né? Então, a psoríase, primeiro, é uma doença autoimune de caráter mais cutâneo, mais da pele, né? E aí ela vai provocar algumas manchas na pele, umas áreas de descamação na pele, tá? Já a artrite psoriásica, então, ela vai ser como se fosse um agravo da psoríase, né? Uma doença, então, articular inflamatória em pacientes com a psoríase. Ainda não se sabe ao certo o que provoca a artrite psoriásica, como são as outras patologias, são basicamente hipóteses, tá? Mas tem essa relação de fator genético, então se alguém da família tem psoríase, a chance do indivíduo de outro ter é maior. Alterações imunológicas, então às vezes o paciente passa a vida toda sem nada. Depois de um trauma emocional, de uma cirurgia, de um acidente, manifesta a doença, tá? Por conta desse rebaixamento imunológico. Ou fatores externos ambientais, como a exposição a substâncias tóxicas, poluição e tarará. O estresse que eu disse aqui. E os sinais vão ser o comprometimento de uma ou mais articulações, inflamação das unhas, da pele e do aparelho genital.
como a artrite reumatoide, ela é sistêmica, tá? Então, o que na verdade difere a artrite psoriásica da reumatoide é que na psoriásica o indivíduo também tem essa manifestação cutânea, né? Das manchas na pele, de descamações, que não é tão comum na artrite reumatoide, tá? Lembrando que essas patologias, geralmente, para se fechar um diagnóstico, tem que acometer 3 ou mais articulações, tá? Para ela ser considerada uma artrite de caráter reumatológico. Porque se é uma única articulação e unilateral, não tem tanto essa característica reumatológica de ataque autoimune. Quando é doença autoimune, geralmente ela é bilateral, então ela é simétrica e acomete mais de 3 articulações, tá? Alguém aí conhece alguém que tem psoríase e faz tratamento? Como que é? Já tiveram contato, meninas do grupo? Eu conheço. Conhece alguém que tem psoríase? Eu conheço e assim, a gente vê que estende desde da cabeça, assim, também a orelha, às vezes até sobrancelha, a pessoa tem. É bem difícil, né? Isso, o tratamento fica um vermelhidão, bem... Fica vermelho, né? A pessoa tem uma irritação na pele, uma sensibilidade mais... Tipo um ressecamento mesmo. E aí ela começa, parece que no couro cabeludo, a manifestação parece que a pessoa tá cheia de caspa. Porque fica descamando mesmo. O couro cabeludo vai ter queda capilar, né? Então, o tratamento também tem que englobar não só essa alteração externa, mas também a parte imunológica, porque geralmente manifesta em pessoas extremamente estressadas, com irritabilidade. Então, esses traumas emocionais precisam ser tratados juntos para que o tratamento tenha mais efeito, tá? Tudo bem? Vamos para o próximo grupo. Beatriz, quer falar mais alguma coisa? Não, prof. Não? Tudo bem? Tá bom já. Então vamos lá para o próximo. Enteroartropatias. Tassiane e Maikele. Oi, estão me ouvindo? Sim, Tassiane, estamos. Eu também estou aqui. A doença é uma... Comecei a falar. A doença é uma inflamação crônica que acomete todo o tubo digestivo, desde a boca até o reto, principalmente o ilho terminal, válvula iliocecal e o seco. A inflamação pode se estender para as camadas profundas do intestino e também pode pular regiões do intestino, de modo que pode haver partes doentes separadas por partes normais. Ainda que seja uma patologia etiológica desconhecida, acredita-se que os fatores causadores dessa doença sejam descontrole do sistema imunológico, onde o sistema imune do portador encontra-se em constante atividade, agredindo as paredes intestinais, atingindo as camadas e as mucosas, ocasionando lesões. Os sintomas apresentados não são muito característicos, como diarreia, que pode acarretar em anemia devido à velocidade da eliminação de fezes, onde o indivíduo apresenta dificuldade na absorção de nutrientes, dor abdominal e emagrecimento. A fase ativa dessa doença é caracterizada pela presença de abscessos que aparecem. Isso. Aparecem devido ao grande número de neutrófilos presentes em comum o aparecimento de
fítulas. O diagnóstico é constituído na história clínica do paciente, exames laboratoriais, como sorologia de anticorpos e exames de imagem. Maikele. Voltei. O tratamento é feito com base em medicamentos, como anti-inflamatórios e imunomoduladoras, além de uma reeducação alimentar. Porém, quando os sintomas se agravam, a indicação é cirúrgica e varia de acordo com a região lesionada. A Tassiane já falou das áreas mais afetadas, que são o ilho terminal, a válvula ilho-secal e o seco. A lesão, ela se inicia como uma úlcera aftosa, que é aquelas bolinhas, né, que dá na boca da gente, aquelas aftas, que vai progredindo e formando lesões que vão se fundindo e evoluindo para úlceras alongadas que ficam em torno do eixo do intestino. A formação de edema e a perda da textura da mucosa são característicos. Essa textura grosseira se distribui ao ponto que esse tecido lesionado fica acima da mucosa normal. Aí eu achei num artigo aqui algumas manifestações articulares dessa doença, que são reconhecidos dois padrões principais de acometimento articular. O primeiro seria uma forma de artrite periférica, chamada artrite enteropática, e o segundo, denominado axial, seria a sacroiliite com ou sem espondilite. Além disso, podem ocorrer manifestações periarticulares como entensite, tendinite e periostite. Acho que é isso. Muito bem. Então, eu acho que a primeira impressão quando a gente lê essa doença ali na relação de doenças que alteram a parte musculoesquelética, a gente não entende direito, né? Uma doença toda de caráter gastrointestinal, né? Vocês ficaram meio perdidas aqui no início, né? Mas elas citaram basicamente a doença de Crohn. Essa doença que ataca o trato gastrointestinal e vai aparecer com todas essas alterações mais voltadas para o trato digestivo, né? Então, ela vai afetar o sistema digestivo e vai ter a dor abdominal, com diarreia, febre, perda de peso e emagrecimento e enfraquecimento. Mas como ela é uma doença autoimune, ela tem mais afinidade para o trato gastrointestinal, mas pode acometer qualquer outro tecido do organismo, então, por que não articular, certo? E pensando que ela altera toda essa síntese, lembrando que no intestino a gente também tem a absorção de alguns nutrientes, é possível a gente entender por que o paciente vai ter fraqueza, vai ter fadiga muscular mais rápido, por conta dessa redução nutricional que ele vai perder, né? Por conta do que o intestino deixa de absorver esses nutrientes que são importantes, tá? Então, essa evolução articular às vezes não é tão comum, mas pode acontecer e é preciso a gente estar alerta, né? Tem um paciente que tem um histórico lá, você pergunta doenças associadas, doenças de Crohn. Você já sabe que é uma doença do trato gastrointestinal, com alteração intestinal, que pode, então, alterar essa absorção dele dos nutrientes, tá? Tudo bem, meninas? Sim. Sim. Tudo certo? Professora, essa doença... Essa doença ela pode ser genética também, né? Boa parte delas, tá? Todas, na verdade, boa parte não. Praticamente todas as doenças reumatológicas, elas têm um caráter genético muito forte. Então, se alguém da família tem, as chances de outros terem é maior. Tá? Sim. Professora, no caso, a minha mãe tem a doença de Crohn, né? Foi diagnosticada há 8 anos. Ela vem fazendo tratamento. E realmente ela tem uma restrição alimentar muito severa.
Praticamente sim. Se ela for parar de comer tudo que o médico fez restrição, eu falo para ela que ela vai viver só de fé e vento só, porque não pode comer nada, sabe? E só que Nada o quê, Wesley? carboidratos, o médico restringiu, carne vermelha, frutas que têm pigmentação de cor vermelha também, tipo melancia, nada que vai conservante, corante, aromatizantes, praticamente tudo que é industrializado, né? Que vai aromatizante, conservantes, pimenta, temperos, tempero industrializado com caldo quinora, arisco, praticamente tudo que sazão não é recomendado para ninguém, né? Bebida alcoólica, tudo, sabe? Então, No E caso, ela tem é a algum alimentação. comprometimento musculoesquelético? não, ela queixa muito de dores articular, fadiga, fraqueza e indisposição, né? Mas a fraqueza, a fadiga, reclama muito assim que ela sente muito cansaço, mesmo né, às vezes passando o dia todo descansando, acredito que seja por causa da restrição alimentar, né? E dores articular, acho que é por causa da doença mesmo, né? Uhum. Interessante. Muito bem o relato. O que você ia falar, Maikele? Esses alimentos, eu estava lendo aqui, que eles têm que estimular o peritáltismo, né? Isso, estimular o intestino a funcionar, né? E não a parar. Então, tudo que é muito industrializado, muito rico em açúcar, dificulta esse bolo alimentar a ser eliminado, né? Esse movimento natural das vísceras. E além de mudar a flora intestinal, né? Não favorece essa flora a se constituir de forma adequada. Então, por isso que eles são contraindicados, tá? Para todo mundo, né, gente? Essa parte de industrializado corta para todo mundo, é o ideal. Dúvidas? Vamos seguir em frente, se não houverem dúvidas. Não, vou ter que parar de comer açúcar, hein? Meu Deus do céu. Se não te convenci ainda, fica a dica. Deus, vamos lá. Vamos lá, Yuli e Aline, vamos falar sobre lúpus. Oi, prof. Oi, oi. Não estava falando mal de você aquela hora, hein? Peguei no pulo. Deus é mais. Brincadeira. Vamos lá. Yuli, cadê você? Tá me vendo? Não. Ninguém tá me vendo? Não. Tava vendo você até agora. Mas eu tô aqui. Daqui a pouco aparece. Se você já ligou a web aí, daqui a pouco aparece. Vamos lá. Quem começa? Yuli. Ela saiu, prof? Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui. Não, eu tô aqui. Tá me ouvindo? Eu esqueci de tirar sim. Aí. Agora estamos te vendo e te ouvindo. Eita. Aumenta o volume. Só tem esse. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Vamos lá. Bora. Tá. Eu e a Aline vamos falar sobre o lúpus eritematoso sistêmico, famoso LES. É uma doença inflamatória crônica e é multissistêmica. Por quê? Porque ela atinge vários sistemas nossos, tá? E é uma causa de natureza desconhecida e autoimune. Promove por
se promove por quadros inflamatórios em todos os órgãos. Tá? Ela pode ser por 2 fatores ambientais e genéticos. Quando eu falo fatores ambientais, eu gostei de um exemplo, que é o exemplo de raio ou luz ultravioleta. Peraí, tá, professora? Tô nervosa e eu fechei um negócio aqui. Tá. Ai, nervosa porque, gente? Vocês estão em casa aí, que beleza. Apresentar trabalho de casa, né? Não é não, prof. Deixa a gente mais nervosa ainda. Uai. Tá. Quando eu falo de raio ultravioleta, quando ele entra em contato com uma pessoa que tem lúpus, quando ela se expõe a esse tipo de luz, ele é responsável por aumentar a apoptose, que é a morte das nossas células, né? Tá, cutâneas. Ou alterar o DNA ou a proteína das nossas células intracelulares de forma a tornar antigênicas. Deixa eu ver se... peraí. Antigênica, pelo que eu estudei, eu aprendi assim, que o nosso corpo tem as nossas células que vão lá e as nossas células de imunidade, que ativam a imunidade da gente quando vê um corpo estranho no nosso organismo. E quando a pessoa tem o lúpus, que é uma doença autoimune, e, por exemplo, ela fica exposta a um fator ambiental, que seria o raio ultravioleta, que acontece? Há uma alteração no DNA ou na proteína intracelular, fazendo com que as nossas próprias células se tornem as células, antigênicas, que seria as nossas células que trabalham na nossa imunidade, reconhecem as nossas próprias células alteradas por um fator ambiental como células antigênicas, ou seja, para elas é um corpo estranho, e elas começam a se autocombater. Se autocombater umas à outra. Então, essa doença é uma doença autoimune porque as nossas próprias células, elas atacam entre si. E um fator genético... Peraí, tá para eu lembrando aqui. Um fator de gene, alteração de gene, o que acontece? Eu vou dar um fator aqui. Como acontece um desequilíbrio entre as nossas células, essas células que mandam, eu vou usar outro exemplo, a citocina, que é quando uma pessoa normal se corta, ela vai lá para fazer o reparo do tecido, né? Quando essa pessoa tem esse tipo de doença e tem um desequilíbrio entre a organização das nossas células, ela começa, exacerbar demais, desacelerada, e começa a mandar mais do que seria necessário em uma pessoa normal. E começa a acontecer a inflamação crônica na área ali, onde está mandando demais a palavra que eu usei, a ocitocina lá. E pode acontecer necrose lá daquela inflamação crônica e também... Deixa eu lembrar. Pode acontecer necrose em algumas áreas, pelo desequilíbrio das células que começam a fazer. Tá. Não existe cura para LES, tá? O tratamento é feito através de anti-inflamatórios. Inclusive, tem um que muitas pessoas estão usando, né? No Covid agora, a hidroxicloroquina, que é utilizado no tratamento da LES também. Quando algumas pessoas falam assim que para não comprarem demais quantidade, porque muitas pessoas colocaram isso na cabeça que esse remédio resolve, é porque outras pessoas utilizam ele para outras doenças, como algumas utilizam para o caso da LES, e pode não ter, por conta de pessoas que criaram essa ideia que a hidroxicloroquina faz efeito contra o Covid e começaram a comprar e guardar estocado em casa. Tá. Prof, deixa eu ver. Tá. A esperança de vida de pessoas que têm LES, ela é menor, e alguns casos falam que após a descoberta, o diagnóstico, as pessoas conseguem viver em média 15 anos. Alguns falam. É mais comum em mulheres minha bateria tá fraca, peraí. No período fértil, eu acho. É isso, professora? Tá me ouvindo? Alguém? Sim. Estamos te ouvindo. Isso aí mesmo. Outros fatores externos que eu posso citar também é o tabagismo, drogas. Deixa eu lembrar mais. Vou ver. Peraí, prof. Ah, tá. Outra coisa.
apesar de ser uma doença de risco, quando as mulheres estão grávidas, as crianças, maioria dos casos, nascem normal, não tem problema. 80% dos casos, segundo algumas pesquisas. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Tá. O tratamento, quando ele é um medicamento-alvo, eu citei o caso da hidroxicloroquina, e quando ele não é não medicamentoso, a gente pode trabalhar uma dieta saudável, a gente pode praticar atividades físicas regular, a gente pode fazer o controle da pressão e do peso também, para não ficar obeso demais, nem magro demais. E o objetivo no tratamento, como não tem cura, é melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças no órgão-alvo, porque como ela atinge todos os nossos órgãos, pode também ter, por exemplo, eu li um caso de uma mulher que teve ela teve problema no rim, e ela teve o diagnóstico quando ela percebeu que tinha sangue na urina, tinha presença de sangue na urina, e porque, o que acontece? O sistema dela, eu acho que é hemácias, parece que não conseguia reabsorver todas as hemácias no sistema dela, e aí acabava passando e saindo na urina. Foi onde ela começou a ter o diagnóstico de LES, ela fez exames laboratoriais e detectou. Acabou. Ué. Tá me ouvindo? Não, eu que estou atualizando aqui. Ah, tá. Agora eu vou deixar a Aline falar um pouco, enquanto eu lembro. Então tá. Vamos lá. Vou falar um pouco sobre os sintomas do lúpus. Os sintomas também, ele varia de acordo da parte do corpo que é afetado. A pessoa pode apresentar fadiga, febre, dor nas articulações, rigidez muscular, pode apresentar também rush cutâneo, que é o quê? É um vermelhidão, como se fosse uma borboleta. Aqui pega o nariz e nas bochechas, assim, uma vermelhidão. Lesão na pele que surge. Ou pior, quando a pessoa é exposta à luz solar, por exemplo, vai tomar sol, ela pode piorar. A pessoa pode ter dificuldade para respirar, dor no peito, sensibilidade à luz, dor de cabeça, confusão mental, perca de memória, linfodemas aumentados, a queda de cabelo, feridas na boca e um desconforto geral, ansiedade e mal-estar. Eu também li aqui, prof, que os sintomas específicos do lúpus, tipo assim, os mais específicos, tipo o cérebro e o sistema nervoso, pode causar cefalia, dormência, formigamento e convulsões. No trato digestório, pode causar dor abdominal, náuseas e vômitos. No coração, é que assim, como a Yuli falou, é uma doença que atinge vários órgãos, pode atingir vários órgãos do nosso corpo. Então, eu tô falando de alguns, tá? O coração. Quando é afetado no coração, pode dar arritmia no paciente. Quando é afetado no pulmão, pode causar tosse com sangramento, dificuldade da respiração. Quando é na pele, quando é na pele do paciente, a coloração fica irregular, piora conforme a pessoa vai no sol. Ou no frio também. Alguns pacientes têm sintomas também. Peraí, eu agora me perdi. Prof, como a Aline estava falando, a maioria dos casos de pessoas que já morreram por causa do lúpus foram pessoas que apresentaram problemas cardíacos. Eu ia comentar. Pode falar.
o comprometimento mais grave, né? Do lúpus é a parte cardíaca. Parte cardíaca, tanto que as pessoas que morreram foram diagnosticadas com problemas cardíacos também. Porque ele causa uma inflamação no músculo do coração e nas artérias, né? Aumentando significativamente a chance da pessoa vir a óbito, né? E ter um infarto, no caso. Outra coisa, prof. Quando ele ataca nos vasos sanguíneos, a pessoa pode ter anemia, aumento de risco de sangramento, porque, que nem a Yuli falou, é uma doença que é autoimune, ela ataca o próprio organismo, então ela não deixa ter a coagulação correta, então acaba tendo como que eu vou falar, uma exacerbação da saída do sangue, né? No cérebro também, que pode acabar acometendo um AVC ou um AVE, ou a pessoa ter uma convulsão. Isso. Pronto? É uma doença. Tem bastante coisa, né? É uma doença. Diferente das outras doenças, ela que tem mais material, né? O lúpus tem muito material. Ó, tá falando aqui também no artigo que eu tava lendo que quando acomete os rins, pode dar falência múltipla de órgãos. Então, tipo, qualquer órgão que acomete, se não diagnosticado o quanto antes e ter um tratamento, a pessoa geralmente vem a óbito. Porque é uma doença que ela Tanto que quando a gente fala de lúpus em exame de imagem, eles utilizam muito a biópsia renal também. Eles, em alguns artigos sempre fala biópsia renal, USG renal, raio-x também. E deixa eu lembrar que eu ia falar mais, espera aí. Tá, nos exames laboratoriais, hemograma, exame de urina, contagem de plaquetas, também eles examinam isso, tudo em um paciente que tem lúpus. Ou possível lúpus, né? Então, pessoal, o lúpus ele é uma patologia um pouco mais conhecida e quando ele manifesta da forma cutânea, como vocês disseram, essa manifestação aqui. Vocês podem encontrar em alguns artigos como sinal de rash malar, ou eritema malar, ou sinal de asa de borboleta, tá? Quando fala de lúpus. Né? Como se fosse... Estão vendo a foto aí? Tá. Então, o sinal de asa de borboleta. Que ele se exacerba, né? Piora esse sinal quando o paciente vai ser exposto ao sol, tá? Não em todos os casos, tá? Mas na maioria dos casos, quando o paciente se expõe ao sol, ele manifesta esses eritemas, né? Esses pontos de lesões na parte cutânea. Por isso que esse é o tipo de paciente que não pode sair sem protetor solar, né? Então, a ultravioleta, aquele UVA que a gente vê escrito lá no protetor solar, é essa irradiação que é desencadeadora do quadro desse paciente, tá? Além da luz ultravioleta, existem alguns medicamentos que a gente até tinha citado na aula passada que podem desencadear o lúpus, tá? Oi, pode falar. A pessoa, quando ela é exposta ao frio também, aparece também mais o rubor dessa ferida, no caso, sim, na pele aqui. Essa exposição ao frio volta para aquele ponto que a gente falou do fator reumatoide, tá? Toda doença reumatológica que tem esse fator reumatoide positivo, quando se expõe ao frio, piora, tá? O quadro clínico dele. Então, o lúpus, pensando na parte musculoesquelética, é como se fosse uma artrite também, né? Vai inflamar essas articulações, vai gerar todo o comprometimento de uma artrite, dor, edema, restrição da funcionalidade,
deformidade óssea se não tratado, né? A diferença é que vai ter essa manifestação também cutânea mais comum, tá? Você pegou um paciente que tem a manifestação cutânea, o ideal já é tratar precocemente para que ele não evolua para comprometimento articular, certo? Que é uma evolução, infelizmente, previsível, tá? E como vocês disseram, quanto antes o diagnóstico, menos déficit isso vai causar para o paciente, tá? E essa parte emocional é muito importante, né? O paciente, quando ele recebe um diagnóstico de lúpus, que ele vai procurar, né? Ele vai pesquisar o que é a doença. Você joga lá no Google, lúpus eritematoso sistêmico, doença inflamatória crônica, não tem cura, evolui para Já isso, parece aquilo. lá câncer. Então, é mentira o que está escrito? Não, não é mentira. Mas isso afeta muito a parte emocional do paciente, que ele vai falar, pronto, estou condenado, né? Essas são todas as evoluções possíveis, não quer dizer que ele vai desenvolver todas, certo? Então, se tratar de forma correta, a gente aumenta a expectativa de vida desse paciente, tá? Tá. Tudo bem? Por isso, mais alguma coisa? Seria muito interessante fazer o tratamento com, no caso, várias pessoas. Equipe multidisciplinar. Uma equipe, porque tratar cardio, que é uma coisa que afeta, o psicólogo da pessoa afeta muito, o físio, que seria muito importante para devolver a mobilidade articular desse paciente, fora a medicação, que é extremamente importante, né? Sem ela. E é aquilo que a gente falou na aula passada, né? Do efeito psicossomático, que isso tudo desencadeia no paciente, né? Tudo que a gente fala, a forma como a gente fala, como se expressa, a atenção que você vai dar para o paciente, né? Ele tá lá falando, você tem que prestar atenção no que ele tá falando, não vai estar mexendo no celular, mexendo no papel, fazendo outra coisa, né? E para passar todas essas orientações e não dizer que vai ficar tudo bem, você não tem nada. Não, você tem uma patologia, você tem que alertá-lo sobre o que ele tem, mas de uma forma que ele se conscientize que ele tem um problema, mas que tem tratamento, tá? Vamos lá para o último grupo, que parece que não tem ninguém aí. Lucas, Hugo. Cadê essa turma? Prof, desligando da CAN, tá? Tá. Eu também. Acho que eu não atualizei aqui no slide sobre esclerose sistêmica. Era o Lucas, o Hugo, aqueles que estavam faltando. Ninguém presente no momento. Ok, vamos lá. Então, a esclerose sistêmica, também em alguns artigos vocês podem encontrar como esclerodermia, é uma doença poligênica que acomete indivíduos geneticamente predispostos. Ela é inflamatória, idiopática e que afeta o tecido conectivo e acomete o endotélio dos vasos sanguíneos. Então, o comprometimento da esclerose sistêmica é mais vascular, né, para o endotélio dos vasos sanguíneos. Pensando nisso, a parte cardiopulmonar acaba sendo mais afetada em primeira instância, né? E um acometimento mais grave para a patologia. Mas ela também pode comprometer o sistema musculoesquelético e trazer todas as disfunções que a gente já citou. E pensando nesse comprometimento vascular, em algo, a nutrição do tecido vai estar pior também, né? Porque ele não. As chances de regenerar, enfim, de chegar à nutrição no tecido articular vai ser reduzido por conta desse comprometimento do endotélio, tá? Vou dar só essa pincelada mesmo, não vou me aprofundar no assunto, porque isso acaba que vocês vão ver mais lá na parte de cardiologia, tá? Dúvidas? Não.
Não? Não, Pode falar, Wesley. Essa esclerose sistêmica não tem nada a ver com a esclerose lateral amiotrófica, não, né? Não. Ah, A sim. esclerose lateral amiotrófica, ela é neurológica, Ah, tá, ok. tá? Eu também ia fazer a mesma pergunta. Não. Ela é um acometimento do endotélio. É como se fosse um envelhecimento acelerado do tecido vascular, dos vasos sanguíneos. Tá? Pessoal, gostei muito da participação de vocês hoje, né? Eu acho que a troca foi bacana, mesmo com as dificuldades aí de conexão. Foi legal a gente ter esse bate-papo, vocês falarem, vocês pesquisarem um pouco mais, né? Tem essa pesquisa ativa que a gente frisa tanto, que acabou que nessa aula online ficou mais o professor falando, e vocês sem participar muito. Então, gostei da participação de vocês hoje. É importante a gente se adentrar um pouco mais sobre as patologias, mesmo que a gente falou aí de uma forma um pouco rápida, né? Porque são várias patologias, mas já dá para vocês terem noção de quanto complexo é esse sistema musculoesquelético. E como não dá para eu falar assim, eu só gosto de ortopedia, eu só gosto de neuro, eu só gosto de cardiorrespiratório. No corpo humano é como um todo, né? Não é só um pulmão, só um coração, só um joelho. Então, a gente tem que entender como esse sistema funciona como um todo. E entender que patologias endócrinas, patologias podem desenvolver patologias reumatológicas. E essas dores que não têm, né, explicação, né? Se for pesquisado de fato mais aprofundado esse paciente, criar link, né? Esse marcador tá mais baixo, provavelmente por isso aquele outro tá se elevando, e por isso essa clínica de fadiga, de dor, de rigidez, né? É importante para a gente conseguir direcionar melhor esse paciente. A nossa conduta fisioterapêutica talvez não mude tanto, né? Porque um paciente com uma artrite a gente não vai pensar muito em descarga de peso, em algo de impacto, vai pensar mais em liberação, desinflamar, dar fortalecimento muscular, mais de estabilização. Mas, no geral, a gente precisa. O que quer dizer? Que o nosso tratamento não vai surgir efeito se eu não souber de fato o que está provocando aquela dor naquele paciente, né? Senão ficar dando murro em ponta de faca, né? Você fica se machucando e não vai ter resultado, tá? Então, enquanto a gente não tiver toda essa clínica fechada, né? Ou pelo menos encaminhada, a nossa terapia também acaba que não evolui, tá? Então, sempre que vocês pensarem naquele paciente que vocês já pesquisaram a biomecânica dele toda e fazem a conduta em cima daquilo que vocês avaliaram na parte física e ainda assim não tem evolução, é importante a gente investigar todos esses marcadores, né? Porque às vezes ele vem com um diagnóstico de ortopedista que pensa só no trauma ou numa possível tratamento cirúrgico e não acaba esquecendo desse sistema como um todo, né? Que precisa ser analisado para a gente ter uma boa evolução com o paciente, tá certo? Na semana que vem a gente começa a falar de avaliação. Eu peço que vocês leiam toda a unidade para a gente conseguir ter mais troca aqui, tá? E dependendo, a gente já vai fazendo um gancho para a última unidade, para depois a gente ir fazendo algumas outras atividades extras, tá? Tá. Certo, turma? Certo. Certo, pronto. Se cuidem, tá? A gente não vai pegar nenhum feriado no meio do nosso caminho, né? Eu acho. Acho que não. Se eu não me engano, não. Prof, quanto que valeu essa atividade de hoje? Essa apresentação? 125. Ah, sim. 125, tá?
Parabéns para vocês que participaram, gostei muito. Participem mais. Arrumem. Eu não participei muito, porque eu tô tossindo. Socorro, Débora. Ó, aqui na minha cidade não tem nenhum caso. Nós estamos imunes. Nenhum. Graças a Deus. Que a gente saiba. Morreu uma enfermeira, né? Aqui em Brasnorte também não. É tão pequena a cidade que o coronavírus nem quis chegar. Morreu na poeira. A minha cidade é tão feinha que acho que ele nem viu. Ele passou por cima e foi pra Tangará. Ele já Barra não, né? Ele já pulou de Cuiabá para Tangará, porque a barra é tão feia, fica num buraco, tadinha, que ele nem viu ela. O vírus não gosta de um peixinho, né? Quis nem pescar um pouquinho. Mas, pessoal, obrigada, viu? Se cuidem. Mesmo que não tenham casos aí na cidade de vocês, se cuidem. A gente não sabe quando que isso vai acabar. Cuidem da saúde de vocês, para que se o vírus chegar, ele morre, né, no corpinho de vocês, não vai se manifestar. Porque a imunidade tem que ser forte, né? Fala assim, aqui não, vírus. Beleza? Se alimentem bem, comam bem, tá? Durmam bem, para manter a saúde de vocês. Comer bem é o que mais eu acho que todo mundo tá fazendo, meu Deus. Comer bem, não em quantidade nem em guloseimas, né? Sem conservantes, sem bolachas, sem hambúrguer, pizzas e derivados. Comida natural. Pergunta se tá fazendo atividade física. E aí? Nenhuma. Eu não tô, os parques estão fechados. Eu tô trancada dentro faz 10 dias. Faz o treino aí em casa, na sala, no tapete, gente. É uma Dá os preguiça pulos de vocês. Oi. Ó, eu tô caminhando, tô pedalando, Obrigado tá de boa. por tudo. Vou desligar, tá? Tá bom, beijo. Eu também. Vou parar aqui a gravação.